Assim terminou a memorável sessão que muito me excitou. Saí do gabinete do meu tio completamente perdido e não havia ar suficiente nas ruas de Hamburgo para que eu me recuperasse. Fui até as margens do Elba, junto à barcaça a vapor que liga a cidade à estrada de ferro de Harburg. Estava realmente convencido? Não fora subjugado pelo professor Lindenbrock? Deveria levar a sério sua decisão de ir ao centro do maciço terrestre? Acabara de ouvir as especulações insensatas de um louco ou as deduções científicas de um grande gênio? Quais eram os limites entre a realidade e o erro? Flutuava entre 1000 hipóteses contraditórias, sem conseguir me agarrar a nenhuma. Lembrava-me, entretanto, de ter me convencido, embora meu entusiasmo começasse a diminuir. Gostaria de partir imediatamente para não ter tempo de pensar. Sim, no momento, não teria me faltado coragem para fechar as malas. Devo confessar, no entanto, que 1 hora depois, minha excitação arrefeceu. Senti meus nervos relaxarem-se e, dos profundos abismos da terra, voltei à superfície. É um absurdo! Exclamei. Insensato! Isso não é proposta que se faça a um rapaz de bom senso. Nada disso existe. Dormi mal. Tive um pesadelo. Enquanto pensava, seguira pelas margens do Elba e dera a volta na cidade. Após ter passado pelo porto, chegara à estrada de Altona. Era conduzido por um pressentimento justificado, pois logo vi minha pequena Grauben, que voltava corajosamente a Hamburgo em passadas apressadas. Grauben! Gritei de longe. A jovem parou, creio que um tanto perturbada por ouvir seu nome dessa forma numa estrada. 10 passos e estava a seu lado. Axel! Surpreendeu-se. Você veio me encontrar? Que bom! Mas, ao olhar para mim, Grauben não se deixou enganar pelo meu ar inquieto, transtornado. O que há com você? Disse-me, estendendo a mão. O que há comigo, Grauben? Em 2 segundos e 3 frases, pus minha bela virlandesa a par da situação. Ela ficou em silêncio por alguns instantes. Seu coração palpitava tanto quanto o meu? Não sei, mas sua mão não tremia na minha. Andamos uns 100 passos em silêncio. Axel, disse finalmente, minha querida Grauben, será uma bela viagem. Fiquei estupefato com essas palavras. Sim, Axel, uma viagem digna do sobrinho de um sábio. Um homem deve distinguir-se por algum grande feito. O quê, Grauben? Você não vai tentar me demover da ideia de tal expedição? Não, caro Axel, e bem que eu acompanharia você e seu tio
se uma pobre moça não fosse atrapalhar. Sério? Sério? Ah, mulheres, moças, corações femininos sempre incompreensíveis. Quando não são os mais tímidos dos seres, são os mais corajosos de todos. Nunca usam a razão. Imaginem, aquela criança encorajava-me a expedição. Não teria medo de tentar a aventura. Ela me empurrava à viagem. Eu, a quem ela amava tanto, estava desconcertado e, por que não dizer, envergonhado. Grauben, tornei a ela. Vamos ver se amanhã você dirá a mesma coisa. Com toda certeza, Axel querido. De mãos dadas, mas mudos, Grauben e eu continuamos andando. Estava alquebrado pelas emoções do dia. Afinal de contas, pensei, ainda falta muito tempo para as calendas de julho e daqui até lá, talvez os acontecimentos façam com que meu tio se cure de sua mania de viajar sob a terra. A noite já caíra quando chegamos à Königstrasse. Esperava encontrar a casa sossegada, meu tio deitado de acordo com seus hábitos e a boa Marthe dando suas últimas espanadas da noite na sala de jantar. Esquecera-me, contudo, da impaciência do professor. Encontrei-o gritando e agitando-se no meio de uma tropa de carregadores que descarregava certas mercadorias na rua. A velha criada não sabia o que fazer. Ande, Axel! Venha de uma vez, infeliz! Gritou meu tio quando me viu ao longe. Ainda não fez sua mala! Meus papéis não estão em ordem! Não acho a chave de minha sacola de viagem! E minhas polainas que não chegam! Fiquei pasmo. Perdi a voz. Mal consegui articular essas palavras. Então, estamos de partida? Claro, infeliz! Que vai passear em vez de ficar por aqui. Estamos de partida. Repeti, a voz mais fraca. Não quis ouvir mais nada. Fugi para o meu quartinho. Não havia mais dúvidas. Meu tio empregara sua tarde comprando uma parte dos objetos e utensílios necessários à sua viagem. A calçada estava atulhada de escadas de corda, cordas com nós, tochas, cantis, ganchos de ferro, picaretas, bastões de ferro, pás, carregamento para, no mínimo, 10 homens. Passei uma noite horrorosa. No dia seguinte, acordaram-me muito cedo. Tinha decidido não abrir a porta, mas como resistir à voz suave que dizia: Meu querido Axel. Saí do quarto. Achei que meu ar desfigurado, minha palidez e meus olhos vermelhos pela falta de sono iriam comover Grauben e fazê-la mudar de ideia. Ah, meu querido Axel, disse-me ela,
estou vendo que você está melhor e que a noite o acalmou. Acalmou! Exclamei. Corri para o espelho e constatei que meu aspecto não estava tão ruim quanto supunha. Era inacreditável. Axel, disse-me Grauben, conversei muito com meu tutor. É um cientista ousado, homem de muita coragem, e você deve lembrar-se de que o sangue dele corre em suas veias. Contou-me sobre seus planos, suas esperanças, por que e como pretende alcançar seu objetivo. Tenho certeza de que conseguirá. Ah, caro Axel, como é bonito dedicar-se à ciência com tanto empenho! Quanta glória aguarda o Sr. Lidenbrock, seu companheiro! Quando voltar, Axel, você será um homem, seu igual, livre para falar, livre para agir, livre, enfim, para... A jovem, corando, não conseguiu concluir. Suas palavras reanimaram-me. Contudo, ainda não queria acreditar em nossa partida. Arrastei Grauben para o gabinete do professor. Tio, então iremos mesmo? O quê? Você ainda tem dúvidas? Não, só quero saber o porquê de tanta pressa. O tempo urge! O tempo corre com uma velocidade irreparável! Mas hoje é apenas 26 de maio e até o fim de junho. E você acha, seu ignorante, que é tão fácil assim chegar à Islândia? Se você não tivesse saído correndo como um louco, teria me acompanhado à representação de Copenhague, Liffender e companhia, e teria constatado que o único transporte de Copenhague a Reykjavik parte todo mês no dia 22. Então? E então, se esperássemos o dia 22 de junho, chegaríamos tarde demais para ver a sombra dos cartares acariciar a cratera dos Sneffels. Temos que ir a Copenhague o mais rápido possível para tentar achar por lá um outro meio de transporte. Vá arrumar sua mala. Não havia o que responder. Voltei a subir para o meu quarto. Grauben acompanhou-me e encarregou-se de arrumar numa malinha os objetos necessários à minha viagem. Ela agia como se eu estivesse partindo para um passeio em Lübeck ou Heligoland. Suas mãozinhas iam e vinham sem precipitação. Conversava com a maior calma. Dava razões das mais sensatas para a nossa expedição. Enfeitiçava-me e eu sentia a maior raiva dela. Por vezes fiz menção de enfurecer-me, mas ela não deu a menor atenção e continuou a executar sua tarefa com a maior tranquilidade. Finalmente fechou a última fivela da mala. Desci para o térreo. No decorrer daquele dia, os fornecedores de instrumentos de física, de armas, de aparelhos elétricos multiplicaram-se. A boa Marthe estava atordoada. O patrão enlouqueceu? Perguntou-me. Fiz um sinal afirmativo. E vai levar o senhor com ele?
Mais uma afirmação. Para onde? Quis saber. Indiquei o centro da terra com o dedo. Ao porão? Exclamou a velha criada. Não, ainda mais para baixo. A noite caiu, nem havia percebido o tempo passar. Até amanhã! Partiremos às 6 em ponto. Às 10 horas, caí na cama como uma massa inerte. Durante a noite, voltei a ficar apavorado. Só sonhei com abismos. Estava à beira do delírio. Sentia a mão vigorosa do professor apertar-me, arrastar-me, afundar-me, enterrar-me. Caía no fundo de precipícios insondáveis na velocidade crescente dos corpos abandonados no espaço. Minha vida não passava de uma queda interminável. Acordei às 5 horas, morto de cansaço e de emoção. Desci para a sala de jantar. Meu tio estava sentado à mesa e devorava a refeição. Olhei-o com um sentimento de horror. Grauben estava ali. Não disse nada. Não consegui comer. Às 5h30, ouvi o ruído de um veículo na rua. Chegava para levar-nos à estação de Altona. Logo estava atulhado de pacotes de meu tio. E a sua mala? Está pronta. Então ande logo, senão perderemos o trem. Pareceu-me impossível lutar contra o destino. Subi até meu quarto e, deixando a mala escorregar pelos degraus da escada, corri atrás dele. Naquele momento, meu tio passava as mãos de Grauben às rédeas da casa. Minha bela virlandesa estava calma como de hábito. Deu um beijo em seu tutor e não conseguiu evitar uma lágrima que roçou meu rosto através de seus lábios suaves. Marthe e a jovem deram-nos um último adeus. Grauben! Gritei. Vá, meu querido Axel. Você está abandonando sua noiva, mas quando voltar, encontrará sua mulher. Apertei Grauben em meus braços e entrei no carro. Da porta, Marthe e a moça deram-nos o último adeus. Depois, os 2 cavalos, excitados pelo assobio do cocheiro, lançaram-se a galope pela estrada de Altona. Altona, verdadeiro subúrbio de Hamburgo, é a primeira estação da estrada de ferro de Kiel que deveria nos levar às costas dos estreitos de Belt. Em menos de 20 minutos, entrávamos no território de Holstein. Às 6h30, o carro parou diante da estação. Os inúmeros pacotes de meu tio, seus volumosos artigos de viagem foram descarregados, transportados, pesados, etiquetados, recarregados no vagão de bagagem e às 7 horas estávamos sentados um diante do outro no mesmo compartimento. O vapor assobiou, a locomotiva começou a andar. Havíamos partido. Eu estava resignado.
Ainda não. No entanto, o ar fresco da manhã, os detalhes da estrada que se renovavam com rapidez pela velocidade do trem, distraíam-me de minha grande preocupação. Quanto à mente do professor, evidentemente adiantava-se aquele comboio lento demais para sua impaciência. Éramos os únicos no vagão, mas não nos falávamos. Meu tio revirava seus bolsos e sua sacola de viagem com uma atenção minuciosa. Percebi que não lhe faltavam os objetos necessários à execução de seus projetos. Entre outras coisas, uma folha de papel dobrada com cuidado levava o cabeçalho da chancelaria dinamarquesa com a assinatura do senhor Christensen, cônsul em Hamburgo e amigo do professor. Essa referência deveria nos facilitar em Copenhague a obtenção de recomendações para o governador da Islândia. O famoso documento estava preciosamente escondido no bolsinho mais secreto da carteira. Amaldiçoei-o do fundo do coração e voltei a examinar a região. Consistia numa vasta sequência de planícies pouco curiosas, monótonas, lamacentas e bastante férteis. Um campo muito favorável ao estabelecimento de uma ferrovia e propício àquelas linhas retas tão caras às companhias de estrada de ferro. Mas nem deu tempo de cansar-me com aquela monotonia, pois 3 horas depois de nossa partida, o trem parava em Kiel, bem perto do mar. Como nossas bagagens já haviam sido despachadas para Copenhague, meu tio não teve de se preocupar com elas. No entanto, acompanhava-as com um olhar inquieto enquanto eram transportadas para o barco a vapor, onde desapareceram no porão. Em sua precipitação, meu tio calculara tão bem os horários de ligação entre trem e barco que tivemos de aguardar o dia inteiro. O vapor Eleonora só partiria à noite. Daí, uma ansiedade de 9 horas, durante as quais o irascível viajante mandou aos diabos a empresa de barcos e a ferroviária e os governos que toleravam tal abuso. Tive de apoiá-lo quando atormentou o capitão do Eleonora a esse respeito. Queria obrigá-lo a ligar as caldeiras naquele momento. O outro mandou-o ao inferno. Como em qualquer outra parte do mundo, em Kiel o dia também passa. Passeando pelas costas verdejantes da baía, ao fundo da qual se ergue a cidadezinha, percorrendo os bosques cerrados que lhe dão o aspecto de um ninho num feixe de ramos, admirando as mansões, cada uma com sua casinha de banhos frios, finalmente, correndo e praguejando, chegamos às 10 da noite. Os turbilhões de fumaça do Eleonora erguiam-se no céu. A ponte estremecia com os tremores da caldeira. A bordo, éramos proprietários de 2 catres no único camarote do barco. Largaram as amarras às 10h15 e o navio singrou rapidamente pelas águas escuras do grande Belt. A noite estava fechada. Havia muito vento e o mar estava bravo. Algumas luzes da costa apareceram nas trevas. Mais tarde, não sei onde, um farol brilhou sobre as ondas. Essas são as minhas lembranças da primeira travessia. Às 7 horas da manhã, desembarcávamos em Korsor, cidadezinha situada na margem ocidental de Sjaland. Ali, saltamos do barco para outro trem que nos transportou por uma região não menos plana do que os campos de Holstein.
Faltavam ainda 3 horas para chegarmos à capital da Dinamarca. Meu tio não dormira durante a noite. Em sua impaciência, acho que empurrava o vagão com os pés. Finalmente, vi um pedaço de mar. "Oh, Sund!" exclamou. Havia à nossa esquerda uma ampla construção que parecia um hospital. "É um hospício", disse um dos nossos companheiros de viagem. Bem, pensei, eis um estabelecimento onde deveríamos acabar nossos dias. E, por maior que seja, esse hospício ainda seria pequeno demais para conter toda a loucura do professor Lidenbrock. Finalmente, às 10 horas da manhã, desembarcávamos em Copenhague. As bagagens foram colocadas num carro e levadas conosco ao Hotel Fênix em Bradgale. Foi um trajeto de meia hora, pois a estação é fora da cidade. Depois de uma toilette sumária, meu tio arrastou-me com ele. O porteiro do hotel falava alemão e inglês, mas em sua qualidade de poliglota, meu tio fez-lhe perguntas em bom dinamarquês e foi em bom dinamarquês que esse personagem indicou-lhe como chegar ao Museu de Antiguidades do Norte. O diretor do curioso estabelecimento, onde estão amontoadas as maravilhas que permitem reconstruir a história do país com suas velhas armas de pedra, seus ranapos e suas joias, era um cientista amigo do cônsul de Hamburgo, o professor Thomson. Meu tio tinha uma bela carta de recomendação para ele. Geralmente, um cientista recebe muito mal um outro. Mas não foi nada disso que aconteceu. O Sr. Thomson, homem prestativo, acolheu cordialmente o professor Lidenbrock e até seu sobrinho. Não é necessário mencionar que meu tio nada falou de seu segredo para o excelente diretor do museu. Queríamos simplesmente visitar a Islândia como turistas desinteressados. O Sr. Thomson colocou-se à nossa inteira disposição e corremos pelo cais para procurar um navio de partida. Eu esperava que não houvesse qualquer meio de transporte, mas não foi isso que aconteceu. Uma pequena escuna dinamarquesa, a Valkyria, singraria para Reykjavik a 2 de junho. O capitão, Sr. Bjarne, encontrava-se a bordo. Em sua alegria, seu futuro passageiro apertou-lhe tanto a mão que quase a quebrou. O bom homem ficou um tanto surpreso com tamanha cordialidade. Achava simples ir à Islândia, era sua profissão. Já meu tio achava isso sublime. O digno capitão aproveitou o entusiasmo para cobrar-nos o dobro pela travessia. Mas nem percebemos. "Estejam a bordo na terça-feira, às 7 da manhã", disse o Sr. Bjarne, depois de ter embolsado um número respeitável de dólares. Agradecemos ao Sr. Thomson pela sua solicitude e voltamos ao Hotel Fênix. Está tudo indo muito bem, muito bem. Que coincidência encontrarmos uma embarcação prestes a partir. Vamos comer e depois visitar a cidade. Fomos a Kongens Nytorn, praça irregular, onde há um quartel com 2 canhões inocentes apontados que não amedrontam ninguém. Perto dali, no número 5, havia um restaurante francês de propriedade de um cozinheiro chamado Vincent. Comemos o suficiente pelo preço moderado de 4 marcos cada um. Foi com o prazer de uma criança que percorria a cidade. Meu tio andava a esmo, aliás, nada viu,
nem o insignificante Palácio do Rei, nem a linda ponte do século XVII que atravessa o canal diante do museu, nem o imenso cenotáfio de Towndownstein, ornado de pinturas murais horrorosas e dentro do qual há obras desse escultor, nem, num parque bastante belo, o castelinho de Rosenborg, nem o admirável edifício Renascença da Bolsa, nem seu campanário formado pelas caudas entrelaçadas de 4 dragões de bronze, nem os grandes moinhos das muralhas cujas asas se inflavam como as velas de um navio ao vento do mar. Que passeios deliciosos minha bela virlandesa e eu teríamos dado perto do porto, onde os barquinhos e as fragatas dormiam tranquilamente sob seus telhados vermelhos, pelas margens verdejantes do estreito, entre as sombras frondosas dentro das quais se esconde a cidadela, cujos canhões estendem suas goelas enegrecidas entre os ramos dos sabugueiros e dos salgueiros. Mas, infelizmente, minha pobre Groben estava longe. Deveria eu alimentar a esperança de revê-la um dia. Embora meu tio nem tivesse reparado nesses sítios encantadores, um certo campanário situado na ilha de Amak, que forma o bairro sudoeste de Copenhague, chamou-lhe a atenção. Recebi ordem de ir naquela direção, subi num barquinho que servia os canais, que em poucos instantes abordou o cais de Dockyard. Após termos atravessado algumas ruas estreitas, onde alguns galerianos de calças amarelas e cinza trabalhavam sob os cacetetes da polícia, chegamos a Vor Frelsers-Kirk, igreja que nada tinha de notável. Fora seu campanário muito alto que chamara a atenção do professor, a partir da plataforma, uma escada externa rodeava a flecha e suas espirais desenrolavam-se em pleno céu. Subamos! Disse meu tio. E a vertigem? Repliquei. Mais um motivo para subirmos. Precisamos nos acostumar. Mas... Ande, vamos! Não temos tempo a perder. Foi preciso obedecer. Um guarda que morava do outro lado da rua cedeu-nos uma chave e começamos a subir. Meu tio ia na frente com passos decididos. Eu segui atrás dele, não sem terror, pois minha cabeça começava a girar com uma facilidade deplorável. Não tinha nem o aprumo das águias, nem a insensibilidade de seus nervos. Enquanto estávamos aprisionados na escada em caracol interno, tudo correu bem. Após uns 50 degraus, senti o vento açoitar meu rosto. Chegáramos à plataforma do campanário. Ali começava a escada aérea, protegida por um frágil corrimão e cujos degraus, cada vez mais estreitos, pareciam subir até o infinito. Nunca conseguirei! Gritei. Você é um covarde, por acaso? Suba! Ordenou o professor sem a menor compaixão. Fui obrigado a segui-lo, agarrando-me onde era possível. O vento atordoava-me, sentia o campanário oscilar com as rajadas, minhas pernas falhavam. Logo estava subindo de joelhos, depois de barriga. Sentia vertigens.
Finalmente, com meu tio puxando-me pelo colarinho, chegamos ao topo. Olhe, e olhe bem, você tem de ter aulas de abismo. Abri os olhos e vi as casas achatadas, como que esmagadas por uma queda em meio de uma cerração de fumaça. Sobre minha cabeça passavam nuvens descabeladas e, por uma inversão de ótica, pareciam-me imóveis, enquanto o campanário, o topo e eu estávamos sendo arrastados a uma velocidade fantástica. Ao longe, de um lado, estendia-se o campo verdejante. De outro, brilhava o mar sob um feixe de raios. O Sund desenrolava-se na ponta de Elsingor com algumas velas brancas, verdadeiras asas de gaivota. E na bruma leste ondulavam as costas mal veladas da Suécia. A meus olhos, toda aquela imensidão rodopiava. Mesmo assim, tive de levantar-me e endireitar-me e olhar. Minha primeira aula de vertigem durou 1 hora. Quando finalmente obtive permissão de voltar a descer e pisar no calçamento sólido das ruas, estava extenuado. Amanhã faremos tudo isso de novo, anunciou meu professor. E, de fato, durante 5 dias prossegui naquele exercício vertiginoso e, querendo ou não, progredi sensivelmente na arte das elevadas contemplações. Chegou o dia da partida. Na véspera, o gentil Sr. Thomson trouxera-nos cartas de recomendação decisivas para o conde Trump, governador da Islândia, para o Sr. Picturson, coadjutor do bispo, e para o Sr. Finsen,
prefeito de Reykjavik. Como retribuição, meu tio outorgou-lhe apertos de mão dos mais calorosos. No dia 2, às 6 da manhã, nossas bagagens já estavam a bordo da Valquíria. O capitão conduziu-nos a cabines bastante estreitas e dispostas sob uma espécie de camarote de convés. O vento está bom? Perguntou meu tio. Excelente, Respondeu o capitão Bjarne. de sudeste. Sairemos do sul com vento propício, todas as velas içadas. Alguns minutos depois, sob sua mezena, Bergantim, Gávea e Joanete, a escuna aparelhou e alcançou rapidamente o estreito. Uma hora depois, a capital da Dinamarca parecia mergulhada nas ondas distantes e a Valquíria roçava as costas de Elsinor. No meu estado de espírito, esperava ver a sombra de Hamlet vagando no terraço lendário. Insensato sublime! Eu pensava, você com certeza aprovaria nossa viagem. Talvez até nos acompanhasse ao centro do globo para procurar uma solução à sua dúvida eterna. Mas nada surgiu nas antigas muralhas. O castelo, aliás, é bem mais novo que o príncipe heróico da Dinamarca. Hoje em dia, serve de guardião suntuoso aquele estreito por onde passam, por ano, 15.000 navios de todas as nações. Logo, o castelo de Kronborg desapareceu nas brumas, assim como a torre de Helsingborg na costa sueca, e a escuna inclinou-se levemente sob as brisas do Kattegat. A Valquíria era um bom barco à vela, mas nunca se sabe o que esperar de uma embarcação desse tipo. Transportava para Reykjavik carvão, utensílios domésticos, cerâmica, roupas de lã e um carregamento de trigo. Bastavam 5 homens, todos dinamarqueses, para manobrá-la. Quanto tempo levará a travessia? Perguntou meu tio ao capitão. Uns 10 dias. Se não depararmos com muitas rajadas noroestes perto de Féroe. Vocês não costumam sofrer atrasos consideráveis, espero. Não, senhor Lidenbrock, fique tranquilo, chegaremos a tempo. À noitinha, a escuna dobrou o cabo Skagen na extremidade norte da Dinamarca, atravessou Skagerrak durante a noite, navegou ao longo dos limites da Noruega pelo cabo Lindesnes e desembocou no Mar do Norte. 2 dias depois, avistávamos as costas da Escócia na altura de Peterhead, e a Valquíria dirigiu-se para o Féroe, passando entre Orcades e as Shetland. Logo, as ondas do Atlântico batiam contra nossa escuna, que foi obrigada a enfrentar o vento norte para alcançar com bastante dificuldade o Féroe. No dia 8,
O capitão reconheceu Miganes, a ilha mais oriental, e a partir daquele momento rumou direto para o Cabo Portland, situado na costa meridional da Islândia. Nenhum incidente notável marcou a travessia. Suportei bastante bem as provações do mar. Para sua irritação e vergonha, meu tio passou o tempo todo enjoado. Não conseguiu, portanto, discutir com o capitão Bjarne a respeito dos Snaffles, dos meios de comunicação e dos meios de transporte para alcançá-lo. Teve de adiar todas essas informações para o momento da chegada e passou o tempo todo deitado em sua cabine, cujas divisórias rangiam com o balanço. Devo confessar que merecia essa provação. No dia 11, avistamos o Cabo Portland. Como o tempo estava aberto, foi possível ver o Myrdalsjökull, que o domina. O cabo é composto por um grande morro de encostas íngremes plantado sozinho na praia. A Valquíria percorreu a costa uma boa distância em meio a numerosas baleias e tubarões. Logo apareceu o imenso rochedo completamente descoberto, no qual o mar espumante batia com fúria. As ilhotas de Westman pareceram brotar do oceano como uma disseminação de rochas na planície líquida. A partir daquele momento, a escuna tomou impulso para dobrar a uma boa distância o cabo de Reykjanes, que forma o ângulo ocidental da Islândia. O mar, muito bravo, impedia que meu tio subisse a ponte para admirar as costas retalhadas e fustigadas pelo vento sudoeste. Quarenta e 48 horas depois, saindo de uma tempestade que obrigou a escuna a fugir e recolher o velame, avistamos a leste a baliza da Ponta Skagen, cujas rochas perigosas estendem-se a uma grande distância sob as ondas. Um piloto islandês subiu a bordo e 3 horas depois a Valquíria abordava Reykjavik, na Baía de Faixa. Finalmente, o professor saiu de sua cabine um pouco pálido, um pouco desfigurado, mas sempre entusiasmado e com ar de satisfação. A população da cidade, muito interessada pela chegada de um navio no qual todos têm algo a pegar, amontoava-se no cais. Meu tio tinha pressa em abandonar sua prisão flutuante, para não dizer seu hospital. Mas antes de deixar a ponte da escuna, conduziu-me à proa, de onde me apontou a parte setentrional da ilha, uma montanha alta de 2 pontas, 2 cones cobertos de neves eternas. Snaffles! Snaffles! Depois de ter me recomendado com um gesto sigilo absoluto, desceu ao bote que o esperava. Seguiu
e logo pisávamos o solo da Islândia. Primeiro apareceu um homem bem apessoado em trajes de general. Era, entretanto, um simples magistrado, o governador da ilha, o senhor Barão Trump em pessoa. O professor logo reconheceu o personagem. Apresentou ao governador suas cartas de Copenhague e conversaram um pouco em dinamarquês, conversa que não compreendi, é claro. Mas o resultado da primeira entrevista foi que o barão Trump colocava-se à disposição do professor Lidenbrock. Meu tio foi acolhido com bastante gentileza pelo prefeito, o senhor Finzen, não menos militar pelo traje do que o governador, mas tão pacífico quanto por temperamento e condição. Quanto ao coadjutor, o senhor Picturson, fazia uma visita episcopal no Bailado do Norte. Não seríamos apresentados a ele tão cedo. Em compensação, conhecemos um homem encantador, o senhor Fridriksson, professor de ciências naturais na escola de Reykjavik, que muito nos ajudou. Esse modesto cientista só falava islandês e latim. Ofereceu-me seus serviços na língua de Horácio e senti que tínhamos sido feitos para nos entender. Foi, de fato, a única pessoa com quem pude conversar durante minha estada na Islândia. O excelente homem colocou à nossa disposição 2 dos 3 cômodos de sua casa, onde logo nos instalamos com nossa bagagem, cujo volume espantou bastante os habitantes de Reykjavik. Muito bem, Axel, disse-me meu tio. Está tudo indo muito bem. Já conseguimos fazer o mais difícil. Como o mais difícil? Claro, agora só falta descer. Se o senhor encarar o problema por esse prisma, tem razão. Mas depois de descermos, imagino que vai ser preciso subir. Ora, isso não me preocupa. Bem, não temos tempo a perder. Vou à biblioteca. Talvez encontre algum manuscrito de Saknussemm que seria bom consultar. Então, nesse meio tempo, vou visitar a cidade. O senhor não quer ir? Ah, não me interessa muito. Nesta terra de Islândia, o mais interessante não está em cima da terra, mas debaixo dela. Saí e comecei a andar a esmo. Perder-se nas 2 ruas de Reykjavik não era nada fácil. Não fui, portanto, obrigado a pedir informações, o que na linguagem dos gestos teria me exposto a muitos enganos. A cidade estende-se num solo bastante baixo e pantanoso entre 2 colinas. Uma imensa corrente de lavas cobre-a de um lado e desce em rampas bastante suaves. Do outro está a vasta baía de Faxa, cujo limite ao norte é a imensa geleira dos Sneffels, onde apenas a Valquíria estava ancorada naquele momento. Normalmente, as guardas pesqueiras inglesa e francesa permanecem ao largo, mas estavam então em serviço nas costas orientais da ilha. A rua mais comprida de Reykjavik é paralela à praia. Ali moram os comerciantes e negociantes em cabanas de toras dispostas na horizontal. A outra rua, situada mais a oeste, corre para um laguinho entre as casas do bispo e as de outras personalidades que não lidam com o comércio. Em pouco tempo, palmilhei as ruas mornas e tristes,
Por vezes, entrevia um pedacinho de gramado descolorido, como um velho tapete de lã puído, ou uma espécie de horta com poucos legumes. Batata, repolhos e alface, que de tão mirrados pareciam crescer para servir de refeições a anõezinhos. Alguns goiveiros doentios tentavam também tomar um pouco de sol. No meio da rua não comercial, dei com um cemitério público fechado por uma parede de barro, onde não faltava lugar. Mais alguns passos e cheguei à casa do governador. Um casebre, se comparado ao palácio do governo de Hamburgo, mas um palácio ao lado das cabanas da população islandesa. Entre o laguinho e a cidade, erguia-se a igreja, construída segundo o gosto protestante, com pedras calcinadas que os vulcões fornecem à vontade. Seu teto de telhas vermelhas devia voar pelos ares quando fustigado pelo vento oeste, para grande prejuízo dos fiéis. Numa colina próxima, vi a Escola Nacional, onde, como soube mais tarde, se lecionava hebraico, inglês, francês e dinamarquês, 4 línguas das quais, para minha vergonha, não conhecia uma única palavra. Seria o último dos 40 alunos do pequeno colégio, e indigno de dormir com eles naqueles armários de 2 divisões, nos quais os mais delicados se sentiriam sufocados desde a primeira noite. Em 3 horas, já visitara não somente a cidade, como também os arredores. Tudo parecia extremamente triste. Não havia árvores ou vegetação. Por toda a parte, as arestas marcadas das rochas vulcânicas. As cabanas dos islandeses são feitas de barro e turfa. As paredes inclinadas por dentro. Parecem tetos colocados no chão. Só esses tetos são pradarias relativamente férteis. Graças ao calor da moradia, a relva brota bastante bem. É cortada na época da ceifa, o que impede os animais domésticos de virem pastar nas casinhas verdejantes. Durante meu passeio, encontrei poucos habitantes. Ao voltar à rua comercial, vi a maior parte da população ocupada em secar, salgar e carregar bacalhaus, principal artigo de exportação. Os homens pareciam robustos, mas pesados, uma espécie de alemães louros, olhar pensativo que se sente um pouco fora da humanidade. Pobres exilados, relegados àquela terra de gelo, onde a natureza podia tê-los feito esquimós, já que os condenava a viver no limite do círculo polar. Tentava em vão surpreender um sorriso em seu rosto. Riam, às vezes, por uma espécie de contração involuntária dos músculos, mas nunca sorriam. Seu traje consistia num grosseiro blusão de lã negra, conhecida nos países escandinavos como vadmel, um chapéu de grandes abas, calças com barras vermelhas e um pedaço de couro dobrado à guisa de calçado. As mulheres, de rosto triste e resignado, aspecto bastante agradável, mas inexpressivo, vestiam um corpete e uma saia de vadmel escura. As mocinhas usavam em seus cabelos, trançados em coroas, um bonezinho de tricô marrom. As casadas amarravam na cabeça um lenço colorido sobre o qual colocavam uma cimeira de tecido branco. Quando voltei de meu longo passeio à casa do Sr. Fridriksson, meu tio já se encontrava em companhia de seu anfitrião.